Irmãos, vamos retomar os lugares, vamos nos assentar e vamos dar sequência à reunião. Vamos começar a segunda parte da reunião. Eu queria convidar os irmãos para entrarem, né? Aqueles que estão lá fora, o pessoal que está embaixo aí na cozinha, aí nos corredores, por favor, voltar aqui para o salão. Amém? Os avisos estarão comigo, irmãos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, Senhor, confiando nossas vidas ao Senhor, confiando também esse tempo a Ti, reconhecendo que sem Ti nada podemos fazer. Queremos colocar esse tempo da palavra diante de Ti, Senhor. Pedimos ao Senhor que seja com o irmão que vai estar falando, seja com a vida ali do Décio, seja também com a vida de cada um de nós que estaremos ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor permita que tenhamos um ambiente propício para que Sua palavra seja guardada no nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor. Que o Senhor tome esse ambiente nas Tuas mãos e nos conduza em todo o tempo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Desce. Irmãos, o Senhor seja conosco. Gostaria de ler com os irmãos Apocalipse. Capítulo 2. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo ainda a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ainda aí em Apocalipse capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, e entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por sua bondade e misericórdia, Senhor. Mais uma vez manifestadas a nós nesse dia,
E como diz o profeta, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, e elas se renovam de manhã a manhã, como se renovou para conosco nesse dia, Senhor. Queremos colocar, Senhor, tudo que iremos falar aqui, a sua apreciação, mirando, Senhor, primeiramente nossos olhos em Ti, e nos pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a poder falar até onde o Senhor deseja, e também ouvirmos o Senhor através da sua palavra escrita, que pode ser mais uma vez soprada e revelada pelo seu Santo Espírito. Seja com a condição de cada um de nós, seja com o que precisamos do Senhor nesse tempo. O Senhor seja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos esses dois textos aí em Apocalipse capítulo 2 e em Apocalipse capítulo 3, falando da igreja em Esmirna e falando da igreja em Filadélfia. Elas têm algumas peculiaridades, e dentro da sua peculiaridade nós temos aqui uma promessa do Senhor no verso 10 do capítulo 2, a igreja em Esmirna. Ele diz assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E o Senhor prometeu para ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vida aqui é a palavra vida incriada, vida de Deus, vida Zoé, ou seja, a vida que transcende espaço e tempo, de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que Ele é Deus. Desde que Ele é Deus, Ele tem essa vida, e há uma promessa aqui específica para a igreja em Esmirna, um período de sofrimento. E aqui o Senhor está falando de 10 reis, que isso é um período de 10 imperadores que vão marcar aquele período ali de sofrimento da igreja em Esmirna. E o Senhor está falando para ela: ser fiel até a morte. O som está complicadinho, mas vamos lá. Ser fiel até a morte, mas o Senhor diz assim: dar-te-ei a coroa da vida. Então, uma promessa específica aqui para a igreja em Esmirna é que ela receberia uma coroa de vida, uma coroa que não tem nada a ver com a vida humana, que não tem nada a ver com qualquer outra vida que podemos mencionar, mas tem a ver com a própria vida divina, que seria colocado como coroa sobre a cabeça daqueles irmãos vencedores que deram a sua vida em meio a todo aquele sofrimento. Mas para a igreja em Filadélfia, passa-se um período grande até chegar em Filadélfia, pelo menos historicamente falando. Da igreja em Filadélfia, o Senhor fala para ela, verso 10: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação de há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Novamente, uma situação de sofrimento, mas quando nós vamos estudar esse assunto do período da grande tribulação, é um sofrimento como nunca houve sobre a face da terra e nunca mais haverá. E o Senhor disse: se esses dias não fossem abreviados, seria complicado para os salvos, seria complicado para nós. O Senhor sabe se nós estaremos aqui ou não, mas seria complicado para aqueles que estão aguardando a vinda do Senhor, nesse momento de sofrimento, se o Senhor não abreviasse aquele tempo. O Senhor disse que nenhuma carne iria permanecer. Então, dentro dessa situação, o Senhor vira para a igreja em Filadélfia e diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pela segunda vez na história profética e na história da igreja, o Senhor fala de coroa. Uma no período de sofrimento e outra no período de grande sofrimento, que o Senhor está falando para a igreja em Filadélfia. Ela vai contemplar esses dias, e o Senhor está falando: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quando nós lemos, irmãos, Apocalipse capítulo 2 e 3, os irmãos já conhecem o assunto, mas as 3 primeiras igrejas, elas passam
Mas as 4 últimas igrejas, que tem a ver com Tiatira, com Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas vão permanecer até a vinda do Senhor. E em cada uma delas ali, o Senhor fala algo específico com relação à sua vinda e com relação à condição espiritual que está acontecendo com aquela igreja. Vamos passar rapidamente por 4 frases pequenas, mas que identificam isso aí. Para a igreja em Tiatira, o Senhor no versículo 25 diz assim: tão somente conservai o quê? Conservai o quê? O que tendes. Conservai o que tendes, para quê? Ele diz: conservai o que tendes até que eu venha. Há uma peculiaridade nessa palavra pelo Espírito aqui, falada pelo Senhor para a igreja em Tiatira. Tiatira, ela acha que ela vai permanecer aqui para o resto da vida, por toda a eternidade. E como o Senhor se apresenta para ela também é interessante. Quando nós vamos estudar esse assunto, nós percebemos que Tiatira, ela representa claramente o catolicismo romano. E quando Tiatira sempre fala, ela diz assim: assim diz a Santa Igreja Católica Romana. Mas como o Senhor se apresenta para ela, o Senhor diz assim no versículo 18: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus. Não é a igreja que diz assim o assado, ou tem que fazer dessa ou daquela maneira, mas quem tem que dizer que é dessa ou daquela maneira é o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os seus pés são como um bronze polido, e ele, como sumo sacerdote, ele passeia pelo meio dos 7 candeeiros de ouro. Então nós vemos aqui, irmãos, quando o Senhor fala no verso 25, até que eu venha, o Senhor está falando para a igreja em Tiatira, está falando para o catolicismo romano, que ele vem, e se ele vem, ele vai pedir conta daquilo que eles estão fazendo. A igreja pensa que ela pode fazer o que ela quiser. Isso também é um exemplo também para nós. Mas aqui o Senhor está dizendo: eu venho. É como aquele rei que se ausentou do país e deixou os seus súditos, os seus trabalhadores trabalhando como mordomos, como administradores dos seus bens. Um dia ele virá para fazer com que as coisas que foram feitas ou de boas ou de más, eles prestem conta à pessoa do Senhor. E prestando conta, eles vão receber galardão ou não da parte do Senhor. E no verso 25 o Senhor está dizendo: até que eu venha. Isso é para a igreja em Tiatira. Mas também está dizendo para nós que a partir dessa igreja em Tiatira, o Senhor está dizendo que Ele vem. E isso está também falando para nós profeticamente que Ele vem. Quando a gente chega na igreja em Sardes, e Sardes significa escapados ou remanescentes, o primeiro versículo, capítulo 3, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O Senhor diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso é o veredito do sumo sacerdote com relação à igreja em Sardes. Lembra, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Sardes está representando o protestantismo, ou representando as denominações de modo geral. É a reação de Deus à situação caótica da igreja em Tiatira. E o Senhor usa vários irmãos, dentre eles Lutero, para que isso pudesse acontecer, eles pudessem ter um retorno à palavra, um retorno à salvação por meio da fé e da graça do Senhor, um retorno à palavra de Deus como ela é. E a partir desse momento muitas coisas começaram a ser colocadas em ordem. Mas só que eles se distraíram de tal maneira que o Senhor fala para ela aqui: não tenho achado as suas obras íntegras. Então não há integridade naquilo que eles estão fazendo. E há uma peculiaridade no que toca o que o Senhor está falando aqui,
porquanto se não vigiares, virei como ladrão. Ninguém está esperando ladrão em sua casa, e o Senhor nos guarde as nossas casas, entendeu? No nome do Senhor Jesus. Mas, se estivéssemos esperando ladrão, de que maneira esperaríamos? Com um pedaço de pau bem grande, entendeu? De forma bem... ia tomarmos energético ou tomar café para ficarmos acordados. Não iríamos de maneira nenhuma permitir que o sono tomasse a cada um de nós, estaríamos vigiando. Mas há uma peculiaridade no protestantismo. Sabe qual é a peculiaridade? E o ensino deles, que não é íntegro: o Senhor vem e toda a igreja vai ser arrebatada. Se o Senhor vem e toda a igreja vai ser arrebatada, então não precisa vigiar nada, não precisa verificar se as obras são íntegras ou não. Eu não preciso ser vencedor para ser arrebatado. Eu simplesmente tenho que viver da vida que eu estou vivendo, e daqui a pouco o Senhor vem, vai me levar, todo mundo vai passar. E esse negócio de grande tribulação, irmão, não vou estar não. Esse é o ensino do protestantismo de forma geral. Por isso o Senhor disse para a igreja em Sardes, para que ela pudesse vigiar, porque ela não iria conhecer de modo algum em que hora ele viria, porque estaríamos distraídos com a própria pregação que aqueles irmãos e muitos irmãos têm feito. Mas outra coisa importante, o Senhor está falando para a segunda igreja que vai contemplar a vinda do Senhor, que ele vem e vai vir como ladrão. Então precisamos também o quê? Vigiar. Mas com relação à igreja em Filadélfia, tem algumas coisas que são bem importantes, dentre muitas que estão aqui. No versículo 7 ou 9 diz assim: eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Essa expressão em particular não tem em nenhuma outra igreja. Vocês podem dar uma examinada aí. Talvez eu esteja errado, preciso mudar aqui o que eu estou falando. Mas em particular o Senhor fala para a igreja em Filadélfia: eu vou mostrar que eu te amei. Quando o Senhor fala sobre essa palavra, nós precisamos lembrar de muitas coisas, mas não dá tempo. Mas de uma coisa em particular, o Senhor diz: aqueles que me amam, o que é que fazem? Guardam a minha palavra. E o Senhor diz assim: e eu virei para onde? Para eles, e farei neles o que? Morada. Mas não apenas isso, o Senhor vai se tornar conhecido para aqueles que amam o Senhor, e o Senhor também dá testemunho do seu amor para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. A igreja em Filadélfia, ela tem uma peculiaridade na sua posição e na sua condição, mas o Senhor está falando aqui, claro, de maneira profética, de maneira histórica, está falando na posição que os filhos de Deus precisam tomar com relação à questão de reunirem dessa maneira. E sempre oramos, muitas vezes nas reuniões de oração, e comentamos e falamos sobre o caminho de Deus em Filadélfia. E algumas vezes nós vemos até alguns assim de forma inadvertida, porque somos Filadélfia. No momento que nós começamos a explanar, expressar e manifestar isso, nós já perdemos essa condição, talvez não a posição, mas a condição de uma igreja de acordo com o coração do Senhor. Nós começamos a perder, como nós começamos a dizer que nós temos, nós recebemos, Ele nos ama, e é verdade, o Senhor está dizendo aqui que eles vão conhecer, esses da sinagoga de Satanás vão conhecer que eu amo Filadélfia. Mas Filadélfia, ela é caracterizada por essa palavra propriamente, o seu título, Filadélfia, amor fraterno entre os irmãos, amor real, e como disse Paulo, que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e discernimento para provar o que é excelente e se tornar inculpáveis para o dia do Senhor. Então é um amor que discerne, um amor que tem conhecimento espiritual, é um amor que está unido à justiça de Deus.
Isso é Filadélfia, é caracterizada pelo amor entre os irmãos, mas como o Senhor se apresenta para ela também é uma condição da igreja em Filadélfia. O Senhor diz assim: essas coisas diz o santo, então entre os irmãos a santidade. E também ele diz assim: também diz o verdadeiro, entre os irmãos a verdade. E ele diz assim: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Conhecer no sentido literal, profundo da palavra conhecer. Conhece de forma exata quem é Filadélfia e o que ela está fazendo em santidade, verdade, no amor fraterno entre os irmãos. E o Senhor fala para ela que deu a chave de Davi para ela. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Como muitos irmãos têm dito, Filadélfia nunca será um grande número de irmãos, mas Filadélfia sempre será um pequeno grupo de irmãos dando um testemunho daquilo que está no coração de Deus. A prova disso é que, como os irmãos estavam compartilhando alguns dias atrás, você tem mais de 2 milhões que estão no cativeiro lá em Babilônia. Sobem quanto? Um punhado em relação à maioria, cerca de 50 mil. Quando o Senhor está aqui presente fisicamente, o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui, quantas vezes Ele saiu de Jerusalém para ir para Betânia e saiu de Betânia para ir para Jerusalém? E quantas vezes o Senhor reprovou tudo aquilo que Jerusalém estava fazendo? Mas em Betânia Ele encontra quantos? Alguns dizem 3, mas pela minha leitura da Bíblia tem 4. Você tem uma Maria aos pés do Senhor, você tem uma Marta, um serviço ajustado, você tem um Lázaro, um testemunho claro da vida e poder de ressurreição do Senhor sobre a vida daquele que estava 4 dias morto, mas você também tem um Simão leproso que dá um banquete na sua casa, e Marta está ali, e o Senhor fala que ela está servindo, e o Senhor não censura Simão, nem diz nenhuma outra coisa. E neste lugar, nesse singelo lugar, nessa casa de Simão leproso, o que é que acontece? Maria quebra o vaso de alabastro, Marta está servindo adequadamente, Lázaro manifesta o testemunho da vida de ressurreição, e Simão leproso, irmãos, depois que o Senhor foi até a sua casa, nunca mais foi leproso, mas o título continuou sobre ele. Entende? Então são coisas que estão ali em Betânia, um punhadinho de irmãos, mas esse punhadinho de irmãos, o que é que expressavam? O testemunho do coração do Senhor para aquela época, para aquele tempo, e também para cada um de nós no viver correto da vida da igreja. Mas o Senhor não desistiu de Jerusalém, graças a Deus. O Senhor diz, versículo 9 no finalzinho: e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Quando você, irmãos, ama alguém, sabe o que a gente faz? Nós fazemos o quê? Protege, exatamente. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te protegerei, ou te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não são as minhas palavras, são as palavras do Senhor aqui. O Senhor disse que ia guardar a igreja. Como Ele vai fazer isso? Ele tem muito mais condição de que meus pensamentos ou minha oração pode suplicar ou pensar. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele pode guardar a igreja em Filadélfia no período dessa grande tribulação, da maneira que Ele quer, da maneira soberana que Ele queira. E isso vai acontecer sobre toda a terra. E diz aqui: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. No versículo 11 diz assim: vem o que? Sem demora. Novamente o Senhor está enfatizando que vem, mas agora tem algo peculiar aqui no que toca à igreja em Filadélfia. O Senhor diz assim: venho sem demora. Quando nós amamos, e lá do outro lado
Você está no Ocidente, lá no Oriente tem alguém que também lhe ama. E aí ela manda um zap, ou você manda um zap para ela e diz assim: venho sem demora. Como é que fica o coração? Então o Senhor está dizendo para a igreja amada, para a igreja do coração dele, ele disse: espere só um pouquinho, eu estou chegando, eu amo vocês. Então, irmãos, há uma peculiaridade nas palavras que estão aqui. Mas se nós nos esquecermos que o Senhor nos ama, e se principalmente nós perdermos nosso amor pelo Senhor, e nós ficarmos apenas com as coisas que Ele deu, dons, talentos, capacitações, poder, palavra, serviço, ministério, aí vamos chegar à condição da igreja em Laodiceia, versículo 14 do capítulo 3. Lá para a igreja em Filadélfia, o Senhor diz, para a igreja em Laodiceia diz assim: assim diz o amém. Sabe o que é o amém? Acabou. Tem outras traduções, tem outras interpretações, não tem problema não, mas ficarei com essa aqui. Amém, acabou. O Senhor está dizendo para a igreja em Filadélfia, para a igreja em Laodiceia, que ela vai contemplar o término da era da igreja sobre a face da terra. Claro que tem um milênio que vem depois, mas especificamente o Senhor está dizendo: isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Alguns irmãos, eu não vou citar o nome do irmão, mas alguns irmãos dizem que cada uma dessas igrejas são caracterizadas por irmãos ou grupo de irmãos. Especificamente para a igreja em Laodiceia, o Senhor diz: ó, está chegando o amém. Eu vou terminar isso aí. Mas Ele diz também que Ele é a testemunha fiel. Tem um irmão específico na história da igreja que o seu nome em inglês é testemunha. E o Senhor está dizendo para essa pessoa, que fez com que os irmãos se extraviassem muito dos interesses do Senhor e ficassem com as coisas que o Senhor deu, o Senhor está dizendo que Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Nós não temos que colocar os nossos olhos em homens, e nem tampouco esperar a aprovação dos homens, nem o certificado dos homens. Nós precisamos colocar os nossos olhos na testemunha fiel e verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele continua: fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. E aí ela vai falar o que ela é. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosse uma coisa ou outra. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim pague o preço, compre ouro refinado para te enriqueceres, pague o preço para vestir vestiduras brancas, pague o preço para que a sua vergonha não seja manifesta, pague o preço para que os seus olhos sejam ungidos, para que vejas. E no versículo 9 diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apesar de dar essa palavra tão firme para a igreja em Laodiceia, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ainda é o amor do Senhor por essa igreja. Ele diz: sê pois zeloso e arrepende-te. Mas há uma coisa aqui peculiar também relacionada à vinda do Senhor. Verso 20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, recapitulando: igreja em Tiatira, até que eu venha; igreja em Sardes, venham como ladrão. Para a igreja em Filadélfia, o Senhor diz: eu estou vindo sem demora. Para a igreja em
Laodiceia, o Senhor está na porta batendo. A igreja está dizendo: eu estou rico e abastado, não preciso de nada. Mas a riqueza, ou aquele que é o tesouro insondável, está batendo na porta e está dizendo: eis que estou à porta e bato. O tesouro quer entrar dentro da casa que é dele, e a gente está dizendo que a gente tem tudo, não precisa de ninguém. Nós precisamos de todos aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. Precisamos de todos aqueles que são de Cristo. Precisamos de todas as riquezas que são de Cristo no corpo de Cristo. Mas precisamos também colocar para fora tudo que não é de Cristo. Então não é uma inclusividade tola, é uma inclusividade com responsabilidade e com discernimento. Entra o que o Senhor diz que tem que entrar, mas sai o que o Senhor diz que tem que sair. Então, quando nós passamos por essas 4 últimas igrejas, e voltando lá para um detalhe que a gente vai entrar agora, o Senhor diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação de advir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então vamos imaginar aqui o seguinte, irmãos: cada irmão aqui, e os que não estão aqui também, e todos aqueles que estão no caminho de Filadélfia, todos aqueles que se posicionaram no caminho de Filadélfia, todos eles já têm uma coroa sobre a sua cabeça. Se posicionar já é o caminho. Mas todos nós que estamos aqui podemos dizer que em condição essa coroa já está em nossa cabeça? Alguns dizem. Como perguntaram ao irmão Stephen, ele diz assim: eu tenho esperança de reinar com Cristo. Segundo o irmão Délcio e outros irmãos, segundo o irmão Christian também, um dos irmãos mais maduros da atualidade, que já partiu para o Senhor, ele diz: eu tenho esperança de reinar com Cristo. E todos os vencedores vão receber coroa sobre a sua cabeça. Mas todos os que estão aqui estão claros que o caminho do Senhor para o tempo que estamos vivendo é Filadélfia? Está claro ou não está? Irmãos, todos nós oramos dessa maneira: Senhor, não queremos negar o seu nome. Senhor, queremos guardar a sua palavra. Senhor, nos conduz em santidade e verdade. Senhor, temos pouca força. Não é isso? Senhor, nos ajude a perseverar. Essas são as características de Filadélfia. Mas, irmãos, falar que é não quer dizer que sejamos. Então o Senhor está falando para a igreja em Filadélfia: ó, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para a igreja em Esmirna, o Senhor diz: ser fiel até a morte. Então todos os que morreram ali eram vencedores. Mas para a igreja em Filadélfia está dizendo: guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Irmão, se você olhar essa palavra grega, tens o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O ter tem falar sobre realidade, mas o Senhor avança um pouco mais assim: para que ninguém tome a sua coroa. A palavra grega significa ninguém, nem nenhum, nem nada. Um irmão, acho que de sabiamente, falou assim: algumas vezes nós perguntamos uns para os outros: quem é você, irmão? O que é que a gente responde? Eu não sou o quê? Ninguém, não sou nada. Mas na verdade isso não é verdade.
Mas o Senhor está dizendo, em outras palavras, que nós mesmos podemos tirar a nossa coroa da nossa cabeça. Mas o Senhor também fala de nada. E Paulo fala lá em Romanos capítulo 8 que absolutamente nada pode nos fazer o quê? Nos afastar, nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Absolutamente nada. Nem principado, nem potestade, nem poderes deste mundo por vir, desse mundo ou do porvir, nem espada, nem açoites, nem isso, nem aquilo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas nós muitas vezes decidimos no nosso coração se afastar dele, e quando isso acontece, nós estamos dando um tiro no nosso próprio pé, e ao fazer isso nós estamos perdendo a coroa de vista. Então quero chamar a atenção dos irmãos para essa manhã. Sobre a sua cabeça nesse exato momento tem uma coroa, e você não pode perder essa coroa de vista. O Senhor diz que ela é sua, e se é sua, você tem que brigar o quê? Com unhas e dentes contra você mesmo, contra nenhum outro ser também, e também com relação a nada, nem ninguém, nem outro ser. Você tem que brigar para que essa coroa se mantenha sobre a sua cabeça. Amém? E aí o que é que temos que fazer? Temos nas escrituras, eu vou passar rapidamente, espero terminar até chegar meio-dia, mas rapidamente tem umas maneiras de nós mantermos essa coroa sobre a nossa cabeça. Queria pegar com os irmãos aí 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. Paulo diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado por conta desse assunto. Mas perceba aí, está embutido aí nisso que Paulo está falando: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa o quê? Corruptível. Mas nós, como atletas de Cristo, precisamos correr de tal maneira, com meta e não deferindo golpes no ar, para alcançar uma coroa o quê? Incorruptível. Nós temos a primeira coroa aí, irmãos, é a coroa da nossa jornada diante do Senhor, é a coroa de dominar a nós mesmos, a nossa natureza com a ajuda do Senhor, é a coroa de esmurrar o nosso corpo, reduzindo a escravidão, para que o Senhor possa viver plenamente, se manifestar plenamente na nossa vida, através do nosso corpo. E Paulo diz que os atletas que estão dentro do contexto que ele está falando aqui em Corinto, esses atletas aqui estão correndo para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Irmãos, naquele período lá de Corinto, eles tinham lá uns jogos chamados jogos instímicos, e a coroa que eles recebiam era uma coroa feita de ramos de pinheiro. Então o ramo de pinheiro, daqui a mais ou menos 3 dias, ele vai murchar. E como era feita esses jogos? O que é que acontecia nesses jogos aí? É interessante perceber algumas coisas. Jogos instímicos. Istmo é uma porção de terra estreita cercada por água dos dois lados e que conecta 2 grandes porções de terra. Então tem 2 porções de terra de um lado do outro, e na frente e atrás você tem muita água. A palavra é do grego isthmus, lugar por onde se vai.
Esses jogos aqui em específico da igreja em Corinto, na verdade da cidade de Corinto, era feita diante do templo de um deus pagão, que eles chamavam Deus dos Mares, que eu não vou repetir o nome dele. E nesses jogos aí, o que é que eles faziam? Tinha competição de poesia, competição de literatura, tinha competição de piadas, que hoje em dia é o stand-up, alguma coisa aí. Tinha competição de cavalos, tinha competição de atletas, tinha competição de navios, tinha competição de natação, tinha vários tipos de competição. Tudo isso diante do templo desse deus pagão. Mas acontecia o seguinte: todos eles corriam para serem vencedores e eram aclamados, aplaudidos e outras coisas mais. Mas no final recebiam uma coroa corruptível sobre a sua cabeça. Paulo está dizendo: nós estamos correndo não para alcançar uma coroa corruptível, nós precisamos correr para alcançar uma coroa incorruptível. Então a primeira coroa que é citada para nós é a coroa da perseverança na jornada, a coroa de dominar-se a si mesmo. Então, quando nós fazemos isso, o Senhor fala através de Paulo que nós já temos uma coroa, que estamos aí perseverando. Eu vou pular algumas coisas por causa do tempo, mas Filipenses capítulo 4, versículo 1 aponta também outra coroa. Filipenses capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Apenas esse versículo aí, Paulo também cita pelo Espírito a palavra Stéphanos, que é a palavra grega para coroa. Ele diz: meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Essa aqui é a coroa daqueles que pregam o Evangelho e estabelece também igrejas. Então, quando pregamos o Evangelho, por que falo quando pregamos o Evangelho? Porque Paulo aqui é o responsável pela fundação, podemos assim dizer, da igreja em Filipe. E Paulo está dizendo que eles eram a sua alegria e coroa. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós temos a oportunidade de ter a coroa e de colocar muitas pedras sobre essa coroa. Imaginemos o seguinte: quantas pedras há na coroa de Paulo? Quantas pedras há na coroa de Billy Graham? Quantas pedras há na coroa do apóstolo Pedro? Só naquele dia, quando ele pregou o Evangelho juntamente com os irmãos lá em Atos capítulo 2, 13.000 pedrinhas apareceram na coroa de Paulo. E assim vai, irmãos. Então pregar o Evangelho tem coroa também. Então seguramos aí a coroa da perseverança. É um acúmulo de coroa, viu? Então a coroa da perseverança para esmurrar o seu corpo, tá? Fica com essa coroa aí sobre a sua cabeça. A coroa da alegria, que é a coroa da pregação do Evangelho. Por que eu falo de alegria? Porque toda vez que um pecador se arrepende, tem o quê? Tem festa nos céus e tem festa na terra. Então é coroa da alegria. E tem festa também para aquele que prega o Evangelho. Pronto? Então essa coroa da alegria aí, então, coroa da perseverança, do domínio próprio, agora a coroa também da alegria. Vamos para outra coroa. Coroa em 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, isso diz o apóstolo Paulo, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Paulo diz pelo Espírito, e aqui é realidade: combati o bom combate. Então tem um combate. Você se lembra que lá quando lemos em Coríntios, Paulo diz assim: eu não corro sem meta, e também não é deferindo golpes no ar. Então Paulo está combatendo alguma coisa. E ele diz assim: combati o quê? O bom combate, completei a carreira, ou seja, terminei, finalizei a minha jornada.
e agora eu posso guardar o quê? A fé. Então tudo isso ele fez por meio da fé. Então quando termina tudo isso, Paulo diz assim: já agora a coroa de quê? Da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Se terminasse o versículo aí, a gente estava em apuros. Mas graças a Deus o versículo continua. Paulo, irmãos, combateu o bom combate. Paulo completou a carreira. Paulo guardou a fé. E agora ele diz assim: já agora a coroa da justiça está me aguardando. Quando fala de justiça, nesse sentido aqui, não é a justiça de Cristo imputada a nós. Não é essa a justiça. É a justiça com que Deus vai nos coroar por merecermos ser coroados. É diferente. Se Deus coloca a coroa sobre a cabeça de um vencedor e que ele não é vencedor, isso se chama injustiça. Mas Deus só vai colocar a coroa sobre a cabeça do vencedor de forma justa. Então não tem esse assunto que algumas vezes está circulando na Assembleia: vive do jeito que quiser, não precisa se santificar, vamos viver nossa vida e no final nós vamos ser vencedores. Engano. Nós só seremos vencedores e o Senhor só nos colocará em posição de vitória, em posição de justiça, em posição de coroa, se de fato, irmãos, merecermos ser vencedores. Amém? Então essa é a coroa da justiça. Mas se terminasse, como falei para os irmãos aí, que o justo juiz me dará naquele dia, aí Paulo continua pelo Espírito: e não somente a mim, mas também a todos quanto amam o quê? A sua vinda. Irmãos, tem esperança para nós? Quer ter essa coroa também? Então, para ter essa coroa, nós precisamos amar a vinda do Senhor. Não é amar a vinda do Senhor no que toca porque esse governo está do jeito que está. Tanta injustiça, tanta imoralidade, tanta depravação, tantas coisas fora do lugar. O doce é azedo, o azedo é doce. Não é porque o país tem se tornado cada vez mais, não somente culturalmente, mas politicamente, um socialismo beirando o comunismo. E aí a gente se desespera: ó Senhor, vem logo. Não é porque, irmãos, as trevas estão cada vez se tornando piores e mais difíceis dentro do nosso próprio bairro, e muitas vezes nós saímos para andar dentro do nosso próprio bairro e você vê pessoas com armas de um lado e do outro, toda espécie de imoralidade, toda espécie, irmãos, de crimes, toda espécie de coisas ruins, e a gente diz assim: ora, vem Senhor Jesus. Aí alguns irmãos dizem assim: irmão, a gente precisa orar para que o reino de Deus venha logo. Senhor, venha logo o teu reino. Estamos orando, irmãos, precisamos orar por isso, mas a nossa motivação não é essa. Nossa motivação, ela não é a real. Nós precisamos, irmãos, amar a vinda do Senhor. Só dessa maneira nós podemos, irmãos, ter a coroa da justiça esperando nós naquele dia. Então estamos acumulando coroa da perseverança, coroa da alegria, coroa agora da justiça. E quer mais coroa? Temos que querer mais coroa, irmãos. Vamos para Tiago capítulo 1, verso 12. Tiago capítulo 1, verso 2 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Olha as condicionais que aí, olha o condicionante que aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança o quê? Você está sendo provado?
Então o Espírito Santo está dizendo para nós que a gente tem que suportar com perseverança o quê? A aprovação. Porque depois de ser aprovado, necessariamente passar por provação não quer dizer que tem coroa, não. O Senhor está dizendo que tem perseverança no meio da aprovação, e se for aprovado, vai ter coroa. Porque muitas vezes no meio da aprovação a gente está sendo aprovado, só é murmuração, só murmuração, irmão. E a gente coloca a culpa, a gente só não cai ainda no desatino, alguns até caem, de colocar a responsabilidade em Deus. Eu estou passando isso porque o Senhor é responsável por tudo isso. Mas no marido coloca a responsabilidade, na mulher coloca a responsabilidade, nos irmãos coloca a responsabilidade, no patrão coloca a responsabilidade, no governo coloca a responsabilidade. Então no meio da aprovação não está sendo aprovado. Como é que nós somos aprovados? Você se lembra que Nabucodonosor, ele estabeleceu um decreto, estabeleceu uma imagem gigantesca lá de ouro, a sua imagem, e foi estabelecido que todos tinham que adorar o quê? A imagem. Mas 3 personagens ali, claro, tem mais um, Daniel, mas 3 personagens ali, eles disseram que não iam adorar a imagem. Vocês se lembram do nome deles? Medraque, Sadraque e Abidnego. Pronto. O Senhor colocou eles no meio da provação, e por conta da postura deles em guardar a palavra, olha o perigo que tem de guardar a palavra. Na postura de guardar a palavra, Nabucodonosor determinou que eles fossem lançados aonde? Na fornalha ardente, mas que fosse intensificada aquela provação, porque Nabucodonosor queria que eles fossem destruídos logo. E aí pegou os soldados, foram levar eles para próximo da fornalha, e os próprios soldados, o que aconteceu com eles? Morreram. Jogou os 3 dentro da fornalha, mas o que aconteceu? Em vez de 3 tinha o quê? Quem era o quarto? O Nabucodonosor diz assim: ele parece como um filho dos deuses, magnífico, e de fato ele é. Isso prova para nós que no meio da provação que nós estamos vivendo, aparece um que é magnífico, e ele tem o poder de no meio da provação nos guardar, e se seguirmos a ele, seremos aprovados. Nabucodonosor olhou e disse assim: eu lancei 3 e tem 4. Eles estavam amarrados, irmãos. Muitas vezes nós dizemos assim: essa tribulação que eu estou vivendo está me amarrando, e eu estou atado com essa situação. Mas quando o Senhor nos coloca dentro do fogo, e com Ele nós somos libertos. Eles não estavam mais amarrados, eles estavam passeando no meio de toda aquela situação. Mas aconteceu algo, irmãos, maravilhoso. Eles saíram de lá, e quando saíram de lá, a roupa deles estava o quê? Intacta. Mas também tinha outra coisa: não tinha cheiro de fumaça nem de fogo. Então, em outras palavras, isso quer dizer, quando nós passamos pela situação de tribulação, e nós convidamos o Senhor, ou nem precisa convidar, quando guardamos a palavra de Deus, o Senhor vem para estar conosco. E o Senhor disse assim: eu eis que estarei convosco o quê? Todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. O Senhor está conosco o tempo todo, irmãos. E quando nós estamos no meio da provação, estamos tomando o caminho da palavra do Senhor, o chefe, isso já aconteceu comigo alguns anos atrás. Você atende o telefone, o chefe diz para você: diga que eu não estou. E eu quase perdi o emprego. Eu peguei o telefone e disse: olha, o chefe disse que não está não, depois você liga para ele.
E o chefe, irmãos, era de dentro do candomblé. E uma pessoa que me perseguiu por muitos anos, não foi por dias não, foi por muitos anos, foi perseguido por essa pessoa. Naquele dia eu podia ter perdido o emprego. E ele jurou para mim que em cada conferência que nós íamos para Contagem, que a partir daquela data eu não iria mais para nenhuma conferência. E eu poderia falar para vocês como isso se deu. Mas, irmãos, porque fui fiel, pela misericórdia de Deus, não sou melhor do que os irmãos em nada não, nada, absolutamente nada, mas porque o Senhor deu graça para ser fiel a Ele. Sabe o que aconteceu? Todas as conferências de Contagem nós fomos, e o chefe direto dizendo para mim: você não vai. Em uma delas que ele falou: eu quero ver se esse ano você não vai. Ele foi jogar bola no sábado, e no sábado ele quebrou a perna e foi afastado por 45 dias. E um outro chefe veio e olhou para mim: Décio, todo ano você vai para essa conferência de Contagem, não sei o que é que tem lá, mas tudo bem, vou assinar aqui, você está liberado, você pode passar os seus 2 dias a mais lá. Mas por que, irmãos? Ser fiel. Não é melhor, não sou melhor do que nenhum dos irmãos. Mas aí o que é que acontece? Eles saíram de lá, não tinha cheiro de fumaça, não tinha, a sua roupa não estava queimada. E o que é que acontece? Quando nós passamos pela provação e somos aprovados, nós não ficamos dizendo um para o outro: você viu o que é que aconteceu comigo ou deixou de acontecer? Você viu o que é que eu passei? Vocês menosprezam o que eu passei? Nada disso. Quando somos aprovados, irmãos, é porque somos aprovados pelo Senhor. E quando somos aprovados pelo Senhor, nós não precisamos ser aprovados pelos homens. Nós não precisamos do testemunho dos homens, nós precisamos do testemunho do Senhor, claramente no nosso espírito. E aí vai, então, a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, que nós também já lemos. O Senhor diz assim: ser fiel até a morte, te darei para você o quê? A coroa da vida. Essa aqui é a vida incriada. Então acumulamos agora mais uma coroa. A coroa da... Esqueceu? Mas vamos recapitular, vamos dar uma chance. A coroa da perseverança, a coroa do domínio próprio, mesma coroa. A coroa de você se esmerar, reduzir o seu corpo a nada. Então essa coroa. Depois a segunda coroa da alegria, porque prega o quê? O Evangelho. Depois a coroa do quê? Da justiça. E vamos chegar à última coroa aqui, que está em 1 Pedro capítulo 5, verso 14. Primeira Pedro, estou terminando, irmãos, sem um pouquinho de paciência. 1 Pedro 5, verso 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sódio da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados a vós, antes tornando-vos modelos, ou padrão, ou exemplo a ser seguido ou imitado. Verso 4: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Essa coroa, em específico, está resolvida para os anciãos. Então, Renato, ancião aí.
A esses irmãos que estão espalhados aí pelo mundo, o Senhor colocou um padrão para eles: pastorear o rebanho não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, questão financeira, encher o bolso, ganhar dinheiro, mas de boa vontade, nem como dominadores do rebanho. O Senhor não permite que os presbíteros dominem o rebanho, porque quando nós tornarmos dominadores do rebanho, nós nos tornamos desqualificados para receber essa coroa. Nós não temos, irmãos, permissão da parte do Senhor para governar de forma dominadora a vida de ninguém. Nós precisamos apenas conduzir vocês a quem? Ao Senhor, e com a ajuda do Senhor, o Senhor tenha misericórdia a começar de mim que estou falando aqui, se tornar um exemplo, um modelo para alguma coisa no que toca a própria pessoa do Senhor. Não como dominadores do rebanho daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Então essa coroa aí reservada especificamente no que toca os presbíteros. Mas tem coroa aí à vontade, irmãos. Então, para os presbíteros tem que pegar a coroa da perseverança, a coroa aí da carreira, de reduzir o seu corpo à escravidão. Tem que pegar a coroa da justiça, tem que pegar a coroa da vida, tem que pegar todas essas coroas e essa coroa também da glória. Então não é um assunto meu nem da minha pregação, é um assunto do Senhor no que toca como Ele quer fazer as coisas, no que toca o seu governo e da maneira que Ele quer recompensar cada um de nós. Mas imaginemos aqui que todos nós agora estejamos cheios de coroa. Levante a sua cabeça, olhe para o alto, porque em posição nós já temos ela, mas o Senhor quer que nós tenhamos em condição. Então quero que você saia daqui da seguinte maneira: eu tenho algumas coroas sobre a minha cabeça, e eu tenho responsabilidade de naquele dia fazer com que essas coroas sejam dadas pelo Senhor a cada um de nós. Imaginemos naquele dia que todos nós aqui, glória, a gente vai estar diante do Senhor cheio de coroa. E aí quando chegarmos lá diante do Senhor cheio de coroa, o que é que você vai fazer com essas coroas? Você já pensou nisso? Já pensou nisso, Alba? Então vamos para uma única página de Apocalipse capítulo 3, que é Apocalipse capítulo 4, e finalizamos aqui com a ajuda do Senhor. Apocalipse capítulo 4, no verso 4, diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24. A palavra aí é presbíteros mesmo, irmão. Está traduzindo como anciãos, é presbíteros. Só para também ajudar os irmãos, alguns irmãos interpretam que sejam os 12 patriarcas, os 12 da tribo de Israel, e os 12 apóstolos que estão aqui, mas eles estão antes. E como disse o irmão Délcio, se eles têm coroa sobre as suas cabeças, é porque eles estão em posição de governo, governando alguma coisa nesse universo, e estão ao redor daquele que de fato é a coroa, entendeu? Que tem, maravilhoso ele é o seu nome. E acontece o seguinte, que esses 24 presbíteros anciãos, eles estão vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro como homem,
E o quarto ser vivente é semelhante à águia, como está voando. E aos 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Olha a atitude dos 24 anciãos. E os 24 anciãos prostraram-se diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Irmãos, pela vontade de Deus nós fomos criados, nós existimos porque Ele é. E se Ele quer dar coroa para cada um de nós, o que é que temos que fazer? Receber. Irmão, nós precisamos ser encorajados a receber essas coroas, a dizer para o Senhor: Senhor, eu quero essas coroas. O Senhor disse: tem um preço a ser pago, mas a gente precisa dizer para Ele: Senhor, eu quero. E o que é que vai acontecer? Imagine o seguinte, que aqui tem essa quantidade de irmãos e cada um está com a sua coroa. Vamos chegar nesse dia, irmãos, que estaremos diante dele. O que é que vamos fazer? O Senhor colocou aqui como exemplo: se esses 24 anciãos tiraram as suas coroas e depositaram aos pés daquele que é, o que é que eu vou fazer, irmão? O que é que nós vamos fazer? Tirar as nossas coroas e depositar aos pés daquele que é. Porque se temos coroa, é porque Ele é. Se formos vencedores, é porque Ele é e quer. Se somos santos em posição, precisamos também ser santos em condição. Se já somos Filadélfia no que toca a posição, nós precisamos ser Filadélfia no que toca a nossa condição diante do Senhor. E naquele dia, as coroas que recebermos, vamos depositar aos pés do Senhor. E como eles aqui, versículo 11, terminando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Queremos estar lá? Então vamos falar isso com a nossa própria vida e conduta diante do Senhor. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos porque nós somos frutos da sua vontade. Nós não somos frutos de um desastre, não somos frutos de, como alguns irmãos dizem, que Deus tinha uma carta na manga. Na verdade, tudo que vemos e tudo que existe é porque o Senhor quis que existisse. É por fruto da sua vontade, Senhor. Nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a reconhecer a sua vontade e querer aquilo que o Senhor quer. E como esses 24 anciãos, eles depositarão as suas coroas diante do Senhor, que o Senhor também nos ajude naquele dia. Senhor, tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Amém.